Uma bola de fogo de 3.000 graus engoliu o nosso foguete e matou 21 dos melhores cientistas do Brasil. Eles foram vaporizados, desintegrados. Infelizmente, não sobrou quase nada para ser enterrado. E o mais cruel é que a porra do governo sabia dos riscos. Diversos relatórios sobre a deficiência de segurança foram ignorados. Pedidos de orçamento foram negados. Mas a pressão política era: faz acontecer com o que tem, se vira. O Brasil colocou esses homens numa situação impossível: entregar um resultado de primeiro mundo com recursos de terceiro mundo. E se o lançamento desse certo, essa seria a nossa carta de alforria tecnológica. Entraríamos num seleto clube de países que podem colocar seus próprios satélites em órbita. Isso não é sobre status, cara. É sobre soberania. É sobre não precisar pedir permissão para ninguém para usar GPS, para monitorar a Amazônia, para ter comunicação segura. A pressão em cima daquela equipe era absurda. O Brasil inteiro estava de olho e o mundo também. Esse projeto virou uma corrida contra o tempo, contra a política e contra inimigos que nem a gente sabia que tinha. Na plataforma estava o VLS-1, o veículo lançador de satélite. Bicho imponente, branco, com a bandeira do Brasil. Era a nossa terceira tentativa de colocar essa criança no espaço. E aqueles 21 homens sabiam que esse era o projeto da nossa liberdade. Eles viviam e respiravam aquele projeto há mais de uma década. Muitos deles estavam lá desde o começo, desenhando cada parafuso, misturando cada grama de combustível. Eles abriram mão de muita grana, de propostas irrecusáveis no exterior, de tempo com a família, tudo por aquele sonho. O lançamento estava marcado para dali a 3 dias, na segunda-feira. Naquela sexta, eles estavam fazendo os últimos testes. Era rotina, era o ensaio final. E então, o inferno veio nos visitar. 1h26 da tarde. Um barulho. Não, uma explosão no começo. Um rugido. Um dos 4 propulsores do primeiro estágio do foguete, o propulsor A, ligou sozinho. E aí a coisa ficou feia de verdade. Foguete com combustível sólido, como era o caso do VLS, é tipo um rojão gigante. Uma vez que acende, não tem como desligar. Ele vai queimar até o fim. O motor acendeu e, em uma fração de segundos, a estrutura inteira começou a tremer. O foguete estava preso na torre de lançamento. Então toda aquela energia, toda aquela fúria, não tinha para onde ir. O fogo se espalhou para os outros 3 propulsores. Em menos de 3 segundos, 40 toneladas de combustível sólido viraram um inferno na Terra. A torre de metal projetada para aguentar um tufão foi retorcida como se fosse arame. A fumaça preta e tóxica subiu por centenas de metros. Um funeral no céu do Maranhão. Lá embaixo, na base, a quilômetros de distância, o pessoal viu o estrondo e viu a fumaça. Ninguém entendia. O lançamento não era hoje. O que diabos tinha acontecido? As primeiras equipes de resgate que chegaram no local. Cara, a cena era de guerra. A plataforma de lançamento, que era uma estrutura complexa e gigante, simplesmente não existia mais. Era só um monte de metal retorcido e fumegante. E os corpos? Sabe o que é realmente chocante? Por causa da temperatura de 3.000 graus, não havia corpos para resgatar. Os homens foram incinerados instantaneamente. O trabalho de identificação foi um pesadelo. Foi feito com fragmentos, com o que sobrou, anos de pesquisas, de dedicação, de sonhos. Tudo virou cinza e fumaça em 3 segundos. O Brasil parou. Os jornais mostravam as fotos dos 21 heróis, pais de famílias, engenheiros brilhantes, jovens promissores. O sonho não tinha acabado, ele tinha sido assassinado. O país chorou, mas logo depois do choro veio a raiva. E a pergunta que ecoa até hoje: como caralhos isso aconteceu? Como o motor de foguete ligou sozinho? E é aqui que a história se divide em 2, e você decide em qual acreditar. A primeira versão, a oficial, é a da negligência, a da tragédia anunciada.
O relatório final da aeronáutica, depois de meses de investigação, apontou para uma ignição intempestiva, uma palavra chique para falar que ligou sem querer. A causa provável foi uma descarga elétrica que ativou o motor. O problema é que ninguém sabe de onde veio essa descarga. Foi um celular? Foi estática? Foi um componente com defeito? O relatório não crava. Ele deixa no ar, porra. Mas quando você cava um pouco mais, você vê que o buraco é mais embaixo. O programa espacial brasileiro era cronicamente subfinanciado. Faltava grana para tudo. Os cientistas faziam milagres com o que tinham. Era o famoso jeitinho brasileiro aplicado à tecnologia de foguetes. E tinha um detalhe ainda mais cruel. O VLS usava combustível sólido. Isso significa que o foguete já chegava em Alcântara armado, carregado como um rojão gigante. Não dava para drenar, não dava para desligar, não dava para resfriar. Em qualquer programa espacial sério, isso seria compensado com um sistema de segurança multimilionários, bunkers, automação. E no Brasil? Era na base da coragem, meu irmão. Colocaram homens brilhantes para trabalhar lado a lado com toneladas de pólvora espacial. Como se fosse normal. E não era. Era uma roleta russa tecnológica. E um dia, a bala disparou. E por que a gente não fez isso? Grana. Um sistema de acionamento remoto, uma torre de escape, tudo isso custa milhões. E era o dinheiro que o projeto não tinha. A pressão pelo resultado era tão grande que os protocolos de segurança foram, na prática, relaxados. Eles estavam apostando e perderam a aposta da forma mais brutal possível. Essa é a história de um projeto genial que sempre operou no limite. Componentes que deveriam ser testados exaustivamente, às vezes não eram. Sistemas de segurança que deveriam ser redundantes, às vezes eram simplificados para economizar. A equipe trabalhava sobre uma pressão absurda, sabendo que era a última chance. Talvez o gatilho não tenha sido um raio da CIA. Talvez tenha sido um fio elétrico mal isolado. Um sensor defeituoso. Um erro humano nascido do cansaço e da falta de recursos. Uma falha que, num projeto espacial com orçamento decente, teria sido pega na fase de testes. Mas aí vem o outro lado. Aquele que o governo não gosta de falar, aquele que arrepia até a espinha, a sabotagem. Pensa comigo, o Brasil estava prestes a entrar num mercado bilionário, um mercado controlado por um cartel de países ricos. A gente ia poder lançar satélites de outros países a um custo muito menor e do melhor lugar do mundo. A Terra gira mais rápida no Equador. Você pega o embalo da rotação do planeta e economiza até 30% de combustível. 30% a menos de combustível significa 30% a mais de carga, de satélites, de lucro. O mercado de lançamento de satélite vale bilhões de dólares. Você acha mesmo que os Estados Unidos, a França, a China, a Rússia, você acha que eles estavam felizes com isso? Com o Brasil virando um concorrente com uma vantagem injusta? Alcântara não era só nossa. Havia um acordo sendo costurado com os americanos para que eles também pudessem usar a base. Os Estados Unidos queriam controle total sobre a área que usassem. Sem acesso de brasileiros, era praticamente entregar um pedaço do nosso território. Pô. O Brasil estava batendo o pé. E o VLS era a nossa grande moeda de troca. Com o VLS funcionando, a gente não precisava tanto do acordo com eles nos termos dele. A gente tinha o nosso próprio táxi pro espaço. E se você acha que essa história de sabotagem é papo de maluco, espera até ouvir isso. Meses antes do acidente, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, emitiu relatórios alertando para possibilidades de espionagem e sabotagem em Alcântara. Eles estavam preocupados com a presença de turistas estrangeiros na região, com barcos de pescas suspeitos com antenas demais. Eles sabiam que o projeto era um alvo. E no dia do acidente, há relatos, nunca confirmados oficialmente, de que os sistemas de monitoramento da base detectaram sinais eletrônicos estranhos, não identificados, na frequência que poderia acionar os motores. Uma espécie de controle remoto do inferno.
O inquérito da Polícia Federal que investigou o caso foi arquivado sem encontrar culpados, mas o próprio delegado que cuidou do caso anos depois disse em entrevistas que ele pessoalmente não descartava a sabotagem. Ele disse que a investigação foi encerrada rápido demais, que muita coisa ficou sem resposta, porque a explosão aconteceu numa sexta-feira à tarde, garantindo que o foguete, que estava quase pronto, fosse completamente destruído e não pudesse ser lançado na segunda. Se fosse um simples defeito, poderia ter acontecido em qualquer momento, durante a madrugada, com ninguém por perto. Aconteceu no exato momento que causaria o dano máximo, tanto em equipamento quanto em vidas. E o mais importante, eliminou o cérebro do programa. Com a morte daqueles 21 homens, o Brasil não perdeu só um foguete. Perdeu 20 anos de conhecimento acumulado. Aquele conhecimento não estava só nos computadores, estava na cabeça deles, da experiência, a manha, o detalhe. O detalhe só quem passou anos naquilo sabia. Foi uma decapitação. O programa espacial brasileiro foi jogado de volta à estaca zero e até hoje, quase 2 décadas depois, a gente não se recuperou. A gente faz lançamentos menores de foguetes de sondagem em parceria com outros países. Mas aquele sonho grande, o sonho de ter nosso próprio veículo lançador de satélite, o VLS, esse sonho morreu em Alcântara. Então, no fim das contas, o que foi? Sabotagem de uma potência estrangeira com medo da concorrência ou a negligência criminosa de um país que não deu aos seus gênios as ferramentas mínimas para trabalhar em segurança? Sabe o que eu acho? Talvez a verdade seja o pior dos dois mundos. Um cenário de negligência e falta de segurança que criou a janela de oportunidade perfeita para quem quisesse sabotar. A porta estava aberta e talvez alguém só tenha precisado dar um empurrãozinho. Mas independente da causa, o resultado é o mesmo. O sonho espacial do Brasil foi assassinado naquele dia 22 de agosto de 2003. E quem pagou o preço foram aqueles 21 heróis. Heróis que o Brasil não protegeu. Heróis que o Brasil, de um jeito ou de outro, sacrificou. E esse é uma dívida que a gente nunca vai conseguir pagar. É uma ferida que não fecha. Toda vez que a gente olha para o céu, a gente tem uma lembrança que a gente quase chegou lá. E lembra o preço que foi pago. A gente não pode esquecer disso nunca. É um monumento ao nosso maior sonho. É a nossa maior cicatriz. Um lembrete eterno de que, naquele dia, a gente estava a 3 passos do céu e acabamos 3.000 graus dentro do inferno. E a pergunta que fica no ar, junto com a fumaça, é: a gente foi impedido de chegar ou a gente nunca esteve, de fato, pronto para decolar? Porque, no fundo, a gente sabe, com um orçamento adequado, com um sistema de segurança dignos, aqueles homens estariam vivos hoje e o Brasil seria uma potência espacial. E talvez o estado do Maranhão não seria mais o estado mais pobre da federação.